e continuamos com livros que eu já li. Olá, eu sou a Maria João do Livros Gosto e eu estou aqui para te falar do livro Uma Casa Feita de Doces. Primeiro que tudo eu quero agradecer à Quetzal o facto de me ter cedido este livro. Vocês já sabem que eu não tenho os livros comigo porque entretanto vim de férias e deixei os livros que já tinha lido em Lisboa, trouxe um malão com os livros para ler e não ia trazer também esta quantidade de livros e vou deixar as capas por aqui. Mas não quero deixar de agradecer à Quetzal o facto de me ter cedido este livro. Muito obrigada, foi muito gentil da vossa parte. Ora bem, o livro conta a história do Button. O Button é o responsável, é o criador de uma empresa de tecnologia chamada Amandala. E a Mandala é a empresa que possui um programa onde no fundo está sediado o nosso inconsciente e as nossas memórias. Ou seja, este programa dá a cada um de nós acesso às nossas memórias. O problema é que também dá acesso às memórias dos outros. No fundo, esta ideia começa logo por ser uma ideia assustadora. A ideia de não sermos nós a possuir e a dominar as nossas memórias e podermos, de alguma forma, também termos acesso às memórias mais íntimas dos outros é algo que a mim, pessoalmente, me assusta. No entanto, a autora dá-nos parte dessa premissa e, através do acompanhamento de algumas personagens, vai-nos dando o impacto que essa tecnologia tem na vida dessas personagens e no cruzamento entre essas personagens. Ou seja, ela cria um conjunto de narrativas, de pequenas narrativas que se interligam e dá-nos o impacto que esta nova tecnologia tem não só na própria pessoa, mas também na sua inter-relação com o outro. Por além disso, ela vai ainda buscar personagens de um outro livro, de um livro anterior, que nós vamos voltar a encontrar neste livro. Essa é uma parte que eu gosto sempre, quando os autores vão recuperar personagens que existem noutros livros e que de alguma forma nos levam a revisitá-los outra vez, quase como se nós assistíssemos ao seu crescimento, quase como se fossem amigos dos quais nós vamos tendo novidades, ou seja, pessoas que nós já conhecemos e que vamos revisitando. No fundo é um livro sobre personagens. Ou seja, aquilo que eu achei é que muito mais interessante do que a tecnologia, que para mim foi algo assustador, é a criação destas personagens. A tecnologia serviu para que a autora nos andasse a mostrar o presente e o passado das várias personagens e nos desse um elemento de ligação entre essas personagens. E, portanto, de alguma forma a tecnologia aqui aparece enquanto elemento de ligação só e apenas, pelo menos na minha perspectiva, ou então fui eu que me assustei tanto com esta ideia que quis ler o livro assim, não sei, vão ler e depois digam-me, ponham nos comentários se já leram, se concordam comigo, mas na verdade aquilo que me interessou foi o presente e o passado destas personagens e a sua ligação. Na verdade, esta vida virtual a mim começa-me a assustar, e esta ideia de que a vida passa muito por virtual, isto parece um contrassenso para quem está a fazer um vídeo, mas e para quem tem um canal de YouTube e faz tanta coisa nas redes sociais, mas na realidade aquilo que me interessa para além da rede social é depois a ligação com as pessoas, é o conhecer as pessoas na vida real, é o conversar com elas. Portanto, esta ideia de que só vivemos virtualmente, a mim é uma ideia que me assusta de alguma forma. E, portanto, sobre esse ponto de vista, o livro, acho eu, que é um alerta para esse aspecto. Até porque, tal qual como nas redes sociais que nós conhecemos hoje em dia, ou seja, estas redes sociais que provocam tantas reações às vezes de ódio, mas que depois criam comunidades como esta que eu tenho aqui, como esta que nós conseguimos construir aqui no canal, também a Mandala tem aspectos positivos. A Mandala consegue ajudar
a tratar o Alzheimer. Obviamente, há um programa que mantém a nossa memória e, portanto, não nos falha. Qualquer coisa, o programa dá-nos essa informação. Ajuda também a apanhar criminosos, obviamente. Portanto, se eu tenho acesso às memórias dos outros e aos pensamentos dos outros, é óbvio que eu vou saber essas coisas. Portanto, baixa a criminalidade. A demência também acaba, obviamente, pela mesma coisa que o Alzheimer, por diminuir. A pornografia infantil é praticamente erradicada e, portanto, tudo isso acaba por nos dar, se quiserem, um aspecto positivo deste programa. Gente que desapareceu e que é encontrada, portanto, há uma série de aspectos que são positivos e que acabam por criar por criar uma sociedade mais pacifista, se quiserem, e moralmente mais verdadeira, se quiserem também. Portanto, há aqui um conjunto de elementos que faz com que nós possamos ver os aspectos positivos deste programa. Eu não sei se compensa, sinceramente, eu não sei se... Não sei, a mim esta ideia assusta-me, deixa-me assim um bocadinho... não sei. No entanto, é um romance complexo, é um romance que nos põe a pensar, lá está, eu fiquei incomodada com a ideia, e, portanto, é um romance que desperta em nós sentimentos e emoções. Mesmo depois de termos acabado a leitura, nós ficamos a pensar aquilo. Eu achei que ela tinha demasiadas personagens. O único ponto negativo deste livro é que eu achei que ela tinha demasiadas personagens. E como eu pelo menos não consegui criar empatia com todas as personagens, às 2 por 3 comecei a achar que ela estava-se a alongar muito na história daquela personagem e que esse alongar a mim não era tão interessante como se ela o tivesse feito com outras personagens. Achei que 11 personagens era demais. No entanto, eu percebo o que é que ela pretende. Ela pretende dar-nos várias visões diversificadas, não só de elementos, mas de histórias que podem, de alguma forma, criar ligações através da mandala. E também, consequentemente, pôr-nos a pensar, não deixar, se quiserem, espaços vazios, buracos, onde nós possamos arranjar desculpas. Este livro, quando nos põe a pensar, e nomeadamente quando nos põe a pensar, ou me pôs a pensar em que género é que eu vou enquadrar este livro, eu pensei na ficção científica ou na distopia. Obviamente que eu saiba, pelo menos, ainda não há um programa deste tipo que tome conta das nossas memórias e as ponha num banco de dados. Portanto, esta ideia do viver virtualmente mais do que aquilo que eu... do viver plenamente, se quiserem, no mundo virtual, a mim incomoda. De qualquer forma, comecei depois a pensar também se estaríamos assim tão longe. Tendo em conta os avanços tecnológicos, estaríamos assim tão longe de haver uma máquina que se apodere das nossas memórias e que acabe por, de alguma forma, possuí-las. Não há outro termo para dar. Depois pensei também se aquilo que era vantajoso e aquilo que nos é dado no livro como vantajoso, o erradicar a pornografia infantil, o diminuir o número de crimes, principalmente o Alzheimer e a demência, que é uma doença brutal, se compensaria ou não todo o aspecto negativo que pode advir de um programa deste género. E não cheguei a conclusão nenhuma. Portanto, esta é a pergunta final. Se já leram um livro, ou quando lerem um livro, por favor, venham aqui e digam-me se acham que compensa ou não a existência de algo assim que faça com que o mundo se torne mais virtual do que aquilo que ele já é.
Não sei, fiquei sem, se por um lado a ideia de erradicar o Alzheimer e a demência me agrada bastante, de diminuir os crimes também, a pornografia infantil sem margem para dúvidas. Por outro lado, acho que, por outro lado, esta ideia da invasão das nossas memórias, que são das coisas mais íntimas que nós temos, porque são daquelas coisas que nós só partilhamos com os outros aquilo que queremos. Ainda por cima, sabendo nós que a memória, principalmente as memórias de infância, são algo que nós construímos face a nós mesmos, portanto, as memórias não são iguais para toda a gente, dentro da mesma situação. E, portanto, sendo essas, isso também é um reflexo do mais íntimo de nós, até que ponto é que é legítimo, ou é bom, ou é... Bom, não sei, até que ponto é que isso ficar assim para toda a gente é uma ideia que me agrada, ou uma ideia que me conforta, não sei. É difícil, é um livro inquietante, é um livro que vale a pena ser lido porque nos leva a pensar sobre, e todos os livros que nos levam a pensar e a pensar muito sobre são livros que cumpriram o seu papel, mas eu não consegui chegar a conclusão nenhuma e, portanto, peço-vos, se leram ou se estiverem a pensar ler, que depois venham aqui partilhar comigo a resposta a esta interrogação. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre Uma Casa Feita de Doces. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até ao próximo vídeo.